Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou Roberto Padovani e essa semana a gente vai conversar sobre risco de mercado. A gente tem visto os mercados financeiros nas últimas semanas muito instáveis, com os investidores muito nervosos. O curioso é que a causa de tanta preocupação tem a ver com o mundo e não tanto com o Brasil. A gente acha, inclusive, que os próximos meses aqui no Brasil vão ser agitados e vão adicionar mais risco e preocupação a esse quadro. Mas o que a gente viu agora no começo desse ano é basicamente movimento de preocupação internacional. O que realmente tem levado a esse tema, essa preocupação, é a inflação global. A gente vê altas de preços atípicas na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, e é natural que nesse ambiente os bancos centrais reajam, elevando a taxa de juros com o objetivo de encarecer o crédito, reduzir consumo e inibir repasse de custos das empresas para o consumidor final. Então, ao mesmo tempo que a inflação corrói a capacidade de consumo da população, ela leva a um encarecimento no crédito e, portanto, a um desaquecimento da economia como um todo. O problema é que esses movimentos acontecem num ambiente complexo no mundo. A gente tem guerra na Europa, desacelerando o crescimento, e vários confinamentos na China, o que também não ajuda o crescimento internacional. Não por outro motivo, vários investidores estão preocupados com o risco de recessão. Se espera uma desaceleração, mas a discussão é a intensidade em que ela vai ocorrer. Nesse ambiente, obviamente, os mercados emergentes, tradicionais exportadores de matérias-primas vão sentir. É o caso da economia brasileira. E para isso a gente usa vários indicadores para medir esse nervosismo. O primeiro deles, e óbvio, é a própria Bolsa de Valores. As bolsas internacionais estão em queda desde o início do ano, e mais do que queda de preço do mercado acionário, a gente vê um movimento de muita instabilidade. Essa instabilidade é sinal de que os investidores não estão entendendo o que está acontecendo. É difícil ajustar o preço de um ativo quando o mundo muda de maneira muito rápida. Essa instabilidade, por sua vez, acaba levando a uma destruição de riqueza, o que reforça a própria desaceleração. A gente nota, portanto, não só a bolsa em queda, que é um termômetro importante, mas a gente vê que a volatilidade dessa mesma bolsa está em alta, os mercados muito instáveis e muito nervosos. Para a gente aqui no Brasil, vale a pena acompanhar um indicador que é a cesta de matérias-primas, a cesta de commodities. E aí a gente tem notado que no último mês e meio, essa cesta vem caindo, os preços vêm desacelerando no mundo. E, portanto, isso não é um bom sinal para países como o nosso, que é exportador. Um bom termômetro é o preço de petróleo, que chegou a operar ali no patamar de $120 o barril e hoje tem oscilado mais na casa de $100. Um ambiente global, de novo, de risco, com vários indicadores sinalizando esse aumento de risco. Bom, com investidores mais cautelosos, preocupados aí com o crescimento mundial, o que é tradicional que aconteça? Eles colocam seus recursos em mercados mais protegidos, mais desenvolvidos e, portanto, retirem ou não tragam seus recursos para a economia como a brasileira. E é por isso que a gente tem notado que a taxa de câmbio aqui no Brasil tem elevado, ela tem operado hoje muito mais próximo a um patamar de 5,40, refletindo esse cenário global. Mas não é só o mundo que preocupa. Quando a gente olha para frente, tem várias questões locais que é importante a gente entender, o que vai nos levar à conclusão de que o mercado financeiro tende a continuar instável pelos próximos meses. O curioso é que a gente tem visto aqui no Brasil os mercados financeiros instáveis, mas basicamente porque o investidor global está nervoso. Os riscos locais estão sendo considerados, até porque os dados até o momento são bastante positivos. As contas externas estão indo bem, porque o Brasil exporta bem mais do que importa. As contas públicas, por conta da arrecadação elevada, têm permitido uma folga para o governo. Os dados de crescimento econômico são melhores do que esperado. A gente vê o mercado de trabalho bastante robusto. Portanto, o que preocupa o investidor é o mundo e não muito o Brasil. Mas será que isso vai continuar desse modo até o final do ano? Nossa avaliação é que não. E há dois motivos de preocupação à frente que os mercados ainda não consideraram. O primeiro é uma eleição bastante disputada, como dizem vários analistas políticos. E com uma eleição disputada, é natural que os discursos acabem assustando os investidores. O discurso eleitoral tende a bater muito na questão institucional e do gasto público, temas que são sensíveis para os investidores. E esse é o ponto central. Esses temas são sensíveis porque a gente saiu da pandemia com uma dívida pública muito elevada. E, portanto, é natural que o próximo presidente queira reajustar o salário de servidores públicos, aumentar investimentos do governo, aumentar os programas sociais. Mas, dado que nossa dívida já é alta, a expectativa é que você possa ter uma trajetória de aumento relevante de uma dívida que já é elevada. Isso tudo num contexto global complicado. Então, a mensagem aqui é muito simples. A gente tem visto os mercados instáveis por conta do cenário internacional. Mas há riscos à frente aqui também no Brasil.
Provavelmente o final de ano vai ser agitado, porque o mundo deve continuar desacelerando, os investidores internacionais devem continuar cautelosos, só que a leitura de risco da economia brasileira deve ser reforçada por temas políticos, por questões fiscais. Portanto, ainda a gente tende a ter mercados bastante nervosos até o final do ano. Bom, essa é a história, nos falamos na próxima semana, até lá.